queria convidar você então, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 28 até o versículo 40. E eu queria pedir a você, se você não se importa, se você pode, que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos passar por estes versículos e vamos olhar de forma detalhada. Glória a Deus, Cássia, pela sua vida, amém? Eu ia falar detidamente, mas não saiu a palavra, então detalhada ficou mais fácil para sair, amém? Então eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, depois nós vamos olhar os versículos. João capítulo 6, versículo 28, o Júnior vai nos ajudar ali também, né, Júnior, expondo a palavra para vocês. E assim começa a palavra no versículo 28. Dirigiam-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é essa. A obra de Deus é essa: que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos já disse, que embora me tenhais vistos, não credes. Embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Eu te peço agora, abre os olhos do nosso coração, Deus, para que possamos ouvir e receber a revelação da tua palavra, Deus, para viver por ela, Jesus. Não somente, Deus, uma história ou uma narrativa, mas uma verdade manifesta, liberada e vivida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. É interessante porque aqui nós nos encontramos num contexto onde Jesus já estava operando grandes coisas. João inicia o seu evangelho falando a respeito do verbo da vida, falando a respeito de Jesus, falando a respeito daquele que viria após ele. João foi aquele que era a voz no deserto, a voz que preparou o caminho. Então João foi aquele que veio antes de Jesus, preparando o caminho, preparando os corações, anunciando que viria e que chegaria o reino dos céus. E João tem então um momento marcante com Jesus, quando Jesus vai até João para se batizar. E João entra, talvez naquele conflito de reconhecimento de autoridade, e ele sabia que ele não era digno, e ele diz isso: eu não sou digno de fazer isso. Porém, Jesus diz a ele, para que se cumpra as Escrituras, você precisa me batizar. Sabe, queridos, Jesus é o cumprimento das Escrituras. E as Escrituras são os oráculos de Deus, e os oráculos de Deus são os decretos de Deus para mim e para você e para toda a história da humanidade. Jesus não é apenas um homem
escolhido por Deus e ungido por Deus, ele é o enviado de Deus para cumprir o plano de Deus para resgatar o pecador e para transformar o pecador em filho amado do Pai. Então Jesus é o cumprimento do plano de redenção, ou seja, o salário do pecado é a morte, sim ou não? Então Jesus veio e pagou o salário do pecado. Através da sua vida e do seu sacrifício. Então ele depositou o valor no tabernáculo eterno com o seu sangue, e pelo seu sangue ele nos redimiu e nos comprou para ele. Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus agora são dele, lavados e redimidos pelo seu sangue. Já não são mais uma criatura perdida, agora achada, amada, lavada, redimida, purificada para a glória do Senhor Jesus. Jesus depositou o preço, ele pagou o preço para que nós fôssemos agora novas criaturas, nova realidade, nova vida. E é interessante porque Jesus ele começa então a cumprir o seu ministério, e ele sai das águas do batismo e continua agora cumprindo o seu ministério. E sinais e maravilhas começam a acontecer. Se você olhar os primeiros capítulos de João, você vai ver quantos sinais e quantas maravilhas Jesus já estava operando, até que ele chega nesse momento onde ele está com a multidão. E essa multidão, irmãos, ficou com fome, amém? E aí ele manda essa multidão se assentar no lugar que tinha muita relva, e ele chama então os seus discípulos e fala assim: como é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E aí acontece o milagre da multiplicação dos pães. 5 pães, 2 peixinhos, e uma multidão de 5.000 pessoas foram alimentadas, e ali aquela multidão recebe o benefício do sinal, o benefício do milagre, o benefício do poder e do amor de Jesus. Jesus então, vendo a intenção do coração deles, porque agora eles reconhecem que ele é um profeta, mas na verdade eles não o receberam como profeta, eles desejavam um rei que fosse capaz de retirá-los do domínio de Roma. Eles não esperavam um rei humilde, servo, sofredor, que viria morrer pelos nossos pecados para, através do seu sangue, nos redimir. Eles queriam um rei para livrá-los da mão de Roma. Então Jesus sai e vai orar sozinho no monte. Os seus discípulos então entram em um barco. E é interessante porque a multidão vê que Jesus não entrou no barco. Os discípulos entraram no barco e atravessaram o mar. E um barquinho ficou para trás, provavelmente o barquinho de Jesus. Quando acontece de manhã, o barquinho de Jesus estava onde? Na beira do rio. E a multidão então percebe que o barquinho ficou ali e que Jesus não tinha entrado no barco com seus discípulos. Mas a multidão queria seguir Jesus, então começaram a chegar barcos, e aí eles entraram nos barcos e atravessaram o mar. E de repente eles chegam do outro lado do mar, e quem eles encontram do outro lado? Os discípulos, amém? E quem mais? Jesus. E aí a multidão fala assim: mas espera só um pouquinho. Mas o barquinho de Jesus ficou lá. E é interessante que, se você olhar no capítulo 6, eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, eu estou parafraseando, meus irmãos, como é que você chegou aqui? Eles perceberam que o barquinho ficou lá. Quem viu o poder sobrenatural de Jesus de andar sobre as águas foram os discípulos. As multidões viram o barquinho, mas os discípulos viram Jesus andar por sobre as águas. E é interessante porque eles chegam então diante de Jesus nesse momento,
E aqui, depois dessa operação maravilhosa, eles olham para Jesus e fazem essa pergunta do versículo 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Meus irmãos, essa pergunta saltou ao meu coração. Porque talvez assim como eles, você já se fez essa pergunta. E eu quero dizer que eu já me fiz essa pergunta. O que eu farei para fazer as obras de Deus? O que nós podemos fazer? O que será que nós podemos realizar para fazer a obra de Deus? O que será que nós podemos dedicar da nossa vida, do nosso coração para fazer as obras de Deus? E sabe, queridos, me permitam colocar isso, parece que nós nunca lemos essa passagem, e foi assim que Deus falou ao meu coração. Marcelo, muitas vezes você se ocupa demais em fazer isso, em fazer aquilo, porque você está fazendo a obra de Deus. E ele falou assim: filho, eu amo ver você fazendo as obras, mas não é isso que eu espero de você. E aí essa pergunta saltou ainda mais ao meu coração quando ele diz assim: que faremos? Que faremos para fazer as obras de Deus? E é importante a gente ressaltar algo muito importante, inclusive o pastor André hoje de manhã usou na mensagem dele essa passagem, quando ele fala assim: a fé sem obras é... Então as obras são importantes, amém, irmãos? Não é que as obras não são importantes, não é que nós não devemos realizar obras, não é que nós não devemos fazer coisas para o Senhor, que nós não devemos dedicar o nosso coração para as coisas do Senhor. Mas aqui há uma pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus responde. No versículo 27 ele diz assim: a obra de Deus é essa. Meus queridos irmãos, a fé sem obras é morta. Mas Tiago também vai nos dizer que as obras sem fé são igualmente mortas. E aqui Jesus vem e responde para eles: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então a obra de Jesus não é o que nós fazemos. Elas são importantes, elas são necessárias, elas são bênção. Nós devemos nos envolver nas obras. Mas elas precisam ser realizadas por um coração que entende o que são verdadeiramente as obras de Jesus. A obra de Jesus em nossas vidas é crer no Filho de Deus. Porque quando cremos no Filho de Deus, nós ajustamos as nossas vidas à obra que Ele veio realizar. Então, realizar obras precisa ser precedida da obra que Jesus nos ensina, que é a obra de Deus, que é crer que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Para quê? E aqui Jesus então responde isso. Então, no versículo 30, então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? E sabe, irmãos, quando eu olhei essa pergunta deles, e veio ao meu coração algo muito forte, que é assim, o que na verdade eles estavam dizendo para Jesus é: nós vamos crer em você pelo que você faz. E o que você tem feito? Irmãos, ele já tinha feito grandes coisas, multiplicado pães, paralítico estava andando, o coxo estava andando, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Quantos sinais, quantas maravilhas. E é interessante porque eles olham para Jesus e falam assim: que sinais? Que sinais você faz? Muitas vezes nós reduzimos Jesus ao que Ele faz, mas não
e entendemos quem Ele é. Nós queremos os benefícios daquilo que Jesus faz, os benefícios daquilo que Ele pode fazer e que Ele realiza pelo seu amor e pelo seu grande poder em nós, mas nós não o servimos por aquilo que Ele é em nossas vidas. Que sinais? Quais feitos? E Jesus já vinha realizando muitas coisas. E eles então olham para Jesus e dizem assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão dos céus. E Jesus, entendendo o que eles estavam falando, porque para os judeus e para o judaísmo, Moisés é uma figura central muito importante. Moisés foi aquele que subiu ao monte e recebeu as leis do Senhor nas tábuas de pedra. Algo tão importante que ela vai para dentro da Arca da Aliança, está lá na Arca da Aliança. Então Moisés tem uma figura muito importante, uma figura muito marcante para o judaísmo e para os judeus. É um patriarca da fé dos judeus. Então eles olham e dizem assim: olha, os nossos pais comeram, e Jesus fala para eles assim: mas não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam endereçando a obra que Deus realizou para um homem, e não reconhecendo que o pão que desceu do céu, quem deu foi Deus. O maná é a provisão de Deus para os judeus, não de um homem para os judeus. Irmãos, isso é muito importante, e eu peço que vocês guardem isso no seu coração e na sua mente por alguns instantes, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós endereçamos as obras para pessoas e começamos a atribuir a pessoas aquilo que não foi pessoas que realizou, mas foi Deus que realizou. Muitas vezes nós fazemos aquilo que o pastor André disse hoje de manhã, tiramos a centralidade da criação e da obra de Jesus em nós, porque a centralidade da obra de Jesus em nós é restaurar o homem ao lugar onde ele foi criado, e o homem foi criado para a glória de Deus o Pai, para glorificar ao Pai. Foi por isso que Deus estabeleceu Adão, para que Adão pudesse glorificar ao Senhor Jesus. E o que é que muitas vezes acaba acontecendo? Nós tiramos a centralidade da nossa criação para Cristo Jesus como resgatador da glória de Deus para nós. Nós fomos destituídos da graça e da glória de Deus, mas através do seu sangue, agora nós podemos novamente ser religados com Deus o Pai e receber de Deus o Pai as suas obras sobre nós. Por quê? Porque Jesus cumpriu a sua obra de ser o enviado, e todo aquele que crê que Jesus Cristo é o enviado, esse faz as obras de Deus. Por quê? Porque ele volta para o lugar a qual Jesus veio nos resgatar, que é para glorificar a Jesus, glorificar ao Senhor. E Jesus fala isso para eles. Jesus fala com eles no versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão dos céus. Sabe, irmãos, aqui a coisa começou a ficar um pouquinho mais estreita no relacionamento de Jesus com a multidão. E aqui eu preciso colocar isso, amém, para os irmãos. Jesus não nos chamou para um relacionamento de multidão, Jesus nos chamou para um relacionamento de discípulos. E discípulos são aqueles que se aproximam de Jesus para conhecer Jesus e saber quem Ele é. Para o discípulo, o que Jesus faz não é maior do que aquilo que Ele é, o enviado de Deus para nos salvar e para nos resgatar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa realidade, para mudar o nosso coração. Então aqui começa a estreitar. Por quê? Porque Jesus mexeu com algo muito sensível, que era Moisés. E ele aqui declara isso. E aqui é o ponto
que nós precisamos entender da diferença da relação entre discípulos e multidão. Enquanto tudo está no benefício, pão multiplicado, sinais, maravilhas, a multidão está amando. Por quê? Porque ela está recebendo os sinais, vendo os sinais. Mas isso não deve impressionar os discípulos. O que impressiona os discípulos é ver o amor de Jesus pelas pessoas. O que impressiona os discípulos é ver o que ele fala a respeito da sua missão e do seu chamado para cumprir o propósito de Deus o Pai na vida do seu mestre. O discípulo entende que o coração do mestre está sendo replicado no seu coração. Então o coração do discípulo passa a ser um coração igual do mestre. Então o que importa para o discípulo não é o que o mestre faz, mas quem o mestre é. E como é que eu posso conhecer quem ele é? Andando com ele, vivendo com ele, comendo com ele. Por isso a palavra do Senhor diz que Jesus deixou a sua glória e, humilhando-se, tomou a forma de homem e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, se colocando na condição de servo, para servir. Servir ao quê? Ao propósito do Pai de revelar que Jesus Cristo é aquele que pode mudar a minha vida e a sua vida. Mas ele diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. E aí ele diz: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Guardem isso, por favor, até daqui a pouquinho, que eu vou voltar aqui de novamente. O verdadeiro pão do céu, quem nos dá é Deus, o Pai. Amém? No versículo 33, então, ele diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu. Meus irmãos, quem desceu do céu? Você começa a entender? Na verdade, o que Jesus estava dizendo para eles não é algo desconexo, mas é o seu chamado e a sua missão para eles. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqui ele diz: eu desci do céu. Desceu do céu para quê? Para nos libertar do império das trevas, para transformar os nossos corações, para retirar de nós toda e qualquer aprisionamento às coisas deste mundo. Aquele que veio para vencer a morte e pela sua ressurreição transformar as nossas vidas. E agora, a vida que vivemos, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele, para cumprir o seu chamado, o seu propósito. Então ele diz: o verdadeiro pão é o que desce do céu. Mas ele desce do céu para um propósito. Olha no versículo 33. E dá vida. O pão que desceu veio para dar vida. O pão que desceu do céu para dar vida. Vida, vida. Em Jesus nós temos 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 vida. Em Jesus a morte perdeu a sua vitória. Em Jesus os aguilhões perderam a sua força. Em Jesus as algemas são libertadas. Em Jesus nós recebemos a força e o poder para vencer o mundo. Por quê? Porque tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele desceu para dar vida, e não uma vida qualquer, uma vida liberta, uma vida transformada, uma vida cheia de unção, cheia de alegria, cheia de poder, uma vida na qual você entende que Ele é o enviado do céu, Ele é o pão vivo. Você não terá fome, você não terá sede, você terá o alimento e o sustento para vencer o mundo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo por você. E agora a vida de Jesus passa a dominar a nossa vida.
E aqui eis o ponto que nós precisamos entender. Ele dá vida. Então, lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É claro, irmãos, que a multidão vai pedir sempre esse pão. Porque esse pão, ele não vem apenas para saciar as necessidades físicas e biológicas que temos, mas ele vem para trazer vida, sustento, força, poder, para que você receba vida. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é quem nos alimenta, Ele é quem nos sustenta. Por isso Ele é suficientemente único, necessário para que nós possamos vencer os dias maus. Por quê? Porque nele nós temos vida. Mas Ele é o pão que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece. Dá-nos sempre desse pão. Declarou, pois, Jesus, no versículo 35, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, no versículo 36, Jesus aperta um pouco o discurso, porque ele diz assim: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Júnior, por favor, versículo 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? No versículo 29, Jesus responde: a obra de Deus é essa, crer naquele que foi enviado. Mas quando eu volto para o versículo 36, Jesus diz: eu tenho mostrado, vocês têm visto, mas vocês não creem. Meus queridos irmãos, aqui nós precisamos entender um pouquinho sobre incredulidade. A incredulidade, ela é fruto de um coração que vê, mas não enxerga. Ô pastor, dá para você sair dessa aí que está ruim agora. O pastor Celso vai te chamar lá no gabinete dele para conversar com você, porque como assim? Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. A incredulidade é uma barreira que domina os seus sentidos. E por mais que você olhe, você não enxerga. Entra, mas você não escuta. A incredulidade é uma força que começa a operar nas nossas faculdades mentais e começa a trazer dúvida. Será que é assim? Não sei, eu acho que não é bem assim. Isso é coisa de pastor que fala essas coisas. A incredulidade é uma força tão maléfica que ela faz com que você viva e conviva muitos anos no meio daquilo sem receber os benefícios que Deus já tem para você. Por quê? Porque você começa a racionalizar as coisas conforme a força da incredulidade. E aí, assim, desculpa colocar isso, meus irmãos, o milagre está acontecendo, você está vendo o milagre acontecer. Não é bem assim, né, irmãos? Sabe como é que é, né? Não, milagre não é bem assim, eu não sei, será que foi? Será que a pessoa foi curada? Será que não foi?
A incredulidade, ela começa a operar, e por mais que você presencie e veja, o que domina a sua mente é a incredulidade. E aí aquilo que você lê não faz sentido. E aí você começa a racionalizar as coisas pela sua incredulidade. Posso entrar num tema espinhoso aqui, irmãos? Vocês não vão ficar tristes comigo? Amém? Quando você ficar triste, lembra e ora por mim, amém, irmãos? Sabe, a incredulidade nos faz ler a Bíblia e não receber a revelação da Bíblia sobre nós. Nós lemos, nos impressionamos com a história, achamos linda a história, mas ela não é verdade em nossas vidas. A incredulidade é uma força tão maléfica que nós ficamos presos aos rudimentos daquilo que nós já fomos libertos e não avançamos adiante daquilo que Deus tem para nós. Jesus está dizendo: eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida. Por que você ainda está preso nas cadeias das mortes, da depressão, da falta de sonho, da falta de esperança? A incredulidade impediu que eles vissem os sinais. Eles comeram o pão. Eles comeram o pão, irmãos. Eles estavam ali e eles receberam o pão. Mas para eles, não passou de um pão. Para os discípulos, foi o poder miraculoso do Senhor, do pouco trazer a abundância, do pouco realizar o seu poder de milagre e transformar em muito. Então, aqui as coisas apertam, irmãos. Por quê? Porque embora me tenhais visto, não credes. Mas a obra de Deus é essa: crer naquele que foi enviado por Ele. E Jesus foi o enviado por Ele. Jesus foi aquele que desceu ao céu. Jesus veio para dar vida e vida abundante. E é interessante porque Jesus agora deixa ainda mais claro a sua obra, quando ele diz no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você foi enviado pelo Senhor, se o Senhor já tomou o seu coração, eu quero declarar sobre você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você não será lançado fora. As obras do Senhor serão completas na sua vida. A obra que Ele começou, Ele é fiel até completá-la. Você não será lançado fora. Porque Jesus declarou isso: todo aquele que meu Pai fizer ver a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você é a promessa de Deus para Jesus Cristo. Mas ele diz mais: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. Lembra a oração do pastor Ayrton? Muitos estão vivendo os seus sonhos, almejando os seus desejos. Jesus nos ensina a viver diferente. Eu não vim, eu desci, não para fazer a minha própria vontade. Meus irmãos, quando nós entendemos que Jesus é o exemplo, e que nós vamos viver a vida que Ele veio para nos dar, a vida que Ele veio nos dar é essa: eu não vim para fazer a minha vontade. Pastor, então eu não posso ter sonhos? Não, meus irmãos, não é isso. Pastor, então eu não posso ter desejos? Não, não é isso. Pega os seus sonhos, pega os seus desejos e submeta-os a Jesus. Quando nós submetemos os nossos sonhos, nossos desejos a Jesus, nós nos rendemos a Ele
E aí Ele, com a sua infinita glória, bondade e misericórdia, Ele vem e Ele realiza a sua obra em nós. E Ele vai realizar os sonhos dEle para você. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, Ele vai alinhar o seu coração com o coração dEle. E os sonhos dEle vão ser revelados ao seu coração. Já não será mais os seus sonhos, mas os sonhos deles revelados ao seu coração. E é isso que Jesus está dizendo. Eu vim para dar vida. E quando nós recebemos essa vida, nós recebemos o quê? Os sonhos de Deus para nós. A vida de Deus para nós. A esperança de Deus para nós. Então nós paramos de correr atrás daquilo que nós queremos. E começamos a viver os sonhos de Deus para nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo como Jesus. Eu desci não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa. Abra os seus ouvidos agora, amém? Que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero declarar sobre a sua vida, você ressuscitará no último dia, ou para ir com Ele, porque Ele virá nos buscar, ou como aqueles que primeiro descansaram no Senhor. Você tem a sua vida guardada em Cristo Jesus. Você não será lançado fora e você ressuscitará no último dia com Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer. No versículo 28 ele pergunta, qual é a obra que nós precisamos realizar? No versículo 29 ele responde, crer naquele que ele enviou. E ele finaliza dizendo, e que nele crer, tenha a vida eterna. Ele veio para fazer isso, para dar vida. Vida abundante, vida transbordante, vida transformada, vida regenerada, novamente, novo coração, novo agir, novo falar. Mas entendam isso. Crer em Jesus. Crer em Jesus é recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Como Salvador, Ele te resgatou do império das trevas. Não há mais morte para você, não há mais trevas para você, não há mais desilusão para você. Agora em Cristo Jesus você tem luz, você tem vida e você tem vida abundante em Cristo Jesus. Você foi resgatado pelo poder do amor de Jesus Cristo. Mas como Senhor, Ele vem para transformar quem nós somos. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. O servo é como o seu Senhor. O discípulo é como o seu mestre. E como o mestre, nós precisamos viver como Jesus viveu. O que faremos? O que realizaremos para fazer a vontade de Deus? Crer em Jesus Cristo, a tal ponto que nós vamos alinhar os nossos corações a Jesus, as nossas vidas a Jesus, os nossos sonhos a Jesus, a nossa casa a Jesus, o nosso viver a Jesus, e essa é a vida que Jesus tem para nós. Vida abundante, vida abundante. Jesus venceu a morte. Ele destronou a morte. A morte não tem mais poder sobre a sua vida, meu irmão. O que Ele veio para dar a você foi vida. Ele diz, porque eu desci do céu e dou vida. Então Jesus, hoje,
deseja distribuir vida sobre cada um de nós que estamos aqui. Ele deseja distribuir vida para cada um de nós que estamos aqui. Ele tem uma vida para nós, mas o que nós precisamos entender é que a vida que Jesus tem para nós é diferente da vida que nós vivemos. A vida que Jesus tem para nós é uma vida liberta para a glória dele. Não mais presa às coisas deste mundo. Por isso Paulo vai dizer algo muito importante: desarraigados deste mundo, ou seja, ele retira as raízes do nosso coração das coisas deste mundo. Paulo vai dizer assim: porque vocês precisam circuncidar os seus corações. Sabe, queridos, nós precisamos entender o que é isso. A circuncisão do coração é uma obra poderosa que o Senhor Jesus faz em nós, tirando as ligações naturais. O prepúcio é uma pele natural do homem. Então, quando Jesus diz: eu vou circuncidar o seu coração, Ele está tirando as ligações naturais do seu coração, para que Ele possa te dar um novo coração. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração que pode verdadeiramente amar a Jesus, amar o próximo. É essa vida que Jesus veio para dar. Jesus veio dar uma vida onde o nosso coração é circuncidado, desligado das coisas naturais, para nos dar agora um novo coração. Um coração onde a esperança domina, porque Jesus é a nossa viva esperança. Um coração onde o amor é o vínculo da perfeição e une todas as coisas. E nós podemos alcançar esse amor, por quê? Porque não é um amor gerado em nós, é um amor derramado de Deus, o Pai, aos nossos corações. Quando nós nos submetemos a essa vida, esse amor vem de forma abundante sobre nós. A obra de Deus é essa: crer em Jesus Cristo. As demais coisas Ele nos usará para fazer. As obras que nós vamos realizar passam a ganhar um novo sentido, porque já não são as nossas obras, mas são as obras que Ele, através da sua vida, do seu amor e do seu poder, nos impulsiona a fazer. E quando realizamos essas obras, elas estão tão cheias de fé, que elas manifestam a vida. Então as obras, na verdade, são a manifestação da vida que temos em Jesus. Porque amamos Jesus, cremos em Jesus, servimos a Ele, queremos viver para Ele. Nós realizamos obras. Nós não realizamos obras para impressionar Jesus. Eu confesso, meus irmãos, que eu acho lindo a igreja. Eu me impressiono muito. Porque nós pensamos que o culto é esse momento aqui. E né? Deixa eu só corrigir aqui, né? É esse momento. Mas para que esse momento possa acontecer, um grupo de louvor se dedicou, estudando as músicas, preparando a voz. Eles ensaiam. Os irmãos da recepção chegam mais cedo para preparar todas as coisas, para separar os materiais, para que você possa participar do culto. O Semente Ágape, eles se organizam para receber as crianças e para ministrar as crianças, porque eles não estão ali sendo entretidos. Nós não entretemos crianças, nós ministramos a palavra do Senhor ao coração das crianças. Eles são a igreja do Senhor Jesus, e a vida que Jesus tem para eles, e é isso que nós estamos ministrando a eles, a vida de Jesus ali. O baby, tudo organizado, tudo bonitinho, tudo preparado para que os nossos bebês sejam ministrados. Mas pastor, bebê ministrado? Sim,
Nós ministramos o caráter de Cristo, os fundamentos da fé cristã ao coração das crianças. Eles, desde os 2 anos de idade, já são ministrados a respeito do caráter de Cristo, de quem Cristo é neles. Para quê? Para que eles cresçam ouvindo os feitos do Senhor para eles. Quantas pessoas envolvidas. O estacionamento que organiza para que nós possamos parar nossos carros, a recepção, como eu disse, o som que prepara aqui para que o pastor possa gritar e berrar, e depois eles regulam lá para não ficar tão alto. Os irmãos da projeção, que projetam as letras para que a gente possa cantar. Né? Eu fico impressionado assim, né? Às vezes o pessoal tem problema lá, a gente não sabe as letras, irmãos. Olha que bênção, eles são uma bênção. Eu, se fosse vocês, glorificava a Deus pela vida do Júnior, amém, irmãos? Se nós podemos louvar ao Senhor, é porque Ele botou a letra ali, a gente pode cantar grande ao Senhor e sabendo a letra, amém? E perto dos 50, você já não lembra nem o seu nome, mas vai lembrar a letra da música. Tudo isso. Vidas alcançadas por essa vida, que se disponibilizam para o Senhor Jesus, para que você possa estar aqui agora e receber o que Deus tem para você nessa noite. Mas entendam isso. Todas essas obras são maravilhosas. Meus irmãos, me entendam o que eu vou falar agora, amém? Todas essas obras são lindas, todas essas obras são importantes, elas são maravilhosas. Elas mexem com o meu coração. Se mexem com o meu coração, eu tenho certeza que Deus ama. Mas elas, sem crer em Jesus Cristo, não são nada. Porque a obra de Deus é essa: crer naquele que foi enviado. E aquele que desceu do céu para dar vida. E a vida que nós temos é a vida que transforma os nossos corações em verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus deu a vida dele, para que nós pudéssemos voltar a ser adoradores ao Senhor. Na igreja, sim, adoramos a Deus na coletividade, mas adoramos a Deus em casa, como esposo. Adoramos a Deus em casa como esposa. Adoramos a Deus como filhos. Adoramos a Deus como chefes e patrões. Adoramos a Deus como colaboradores ou obreiros. Adoramos a Deus porque, na verdade, aquele que crê em Jesus recebe a vida de Jesus. E a vida de Jesus nos faz ser servos humildes para a glória dele. E tudo o que fazemos, fazemos para a sua glória. Talvez você que esteja aqui nessa noite, e eu quero também me direcionar a você que está na sua casa, nos assistindo através da internet. Talvez você, ouvindo essa mensagem, entendeu que a sua vida hoje já não faz mais tanto sentido, porque você tem realizado coisas, você tem feito coisas, mas essas coisas não estão verdadeiramente satisfazendo o seu coração ou trazendo alegria ao seu coração. Esse é o problema da obra pela obra. Obra não satisfaz o nosso coração. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem come desse pão nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. As obras em Jesus, elas são suficientes para saciar a nossa fome, a nossa realidade.